Pra Tá. não perder tempo. Aí, tá gravando. Veja se está carregando para vocês o Tá carregando. Tá carregando. Marina. Marina. Ô, mãe, vou fechar a porta aqui, ó. Não vai se daqui. Vai fazer igual a Mari. Carregou aí, pessoal? Aham. Sim. Então vamos lá. Então, vou aumentar aqui a tela, tá? E a gente vai discutir. Vocês conseguem me ver ainda também, né? Uhum. Se eu colocar o dedo no nariz, vocês me avisam. Ui. Engraçado, ele tá dando Só pau não vale hoje. comer, professor. Não, comer Ui. não. Eu jogo no teto. Ai, que nojo. Ai, que lindo. Pessoal, então tá lá. Displasia do quadril, luxação congênita, né? Então, acho que a primeira coisa aí que a gente tem que entender é a epidemiologia de que isso acontece e por que acontece, né? Que é a etiologia e depois a patogenia. Correto? Então vamos lá. Aí está escrito que a incidência podem fechar o microfone se quiser. Ela é de 1 a cada 15 para cada 1.000 nascidos vivos, né? Então, se a gente for ver bem, não é uma doença muito rara, né? Ela é uma doença aí moderada que acomete bastante neonatos, tá? Ela cita lá, varia de acordo com os fatores étnicos e geográficos. A gente já vai entender o porquê, né? E a sua incidência em relação aos fatores étnicos é que a etnia negra, né, da raça negra, ela tem muito menor predisposição genética de realizar a luxação e a displasia do que os caucasianos, tá? A gente vai entender isso por quê. Daí fala ali na sequência que tem uma predileção, né, para o sexo feminino e pelo lado esquerdo do corpo, além de uma relação direta com as crianças nascidas em apresentação pélvica. Bom, quem entende traduz isso para mim. Sexo feminino, lado esquerdo do corpo mais acometido. Por que o lado esquerdo do corpo? Vocês já estudaram, né? Porque do lado esquerdo, não. Da apresentação pélvica é porque daí fica numa posição errada no útero e daí não tem a formação direita, né? Na verdade, inverteu um pouquinho. Quando a gente diz que a predileção acontece geralmente pelo lado esquerdo, pessoal, é porque na barriga da mamãe, quando está intrauterina, a posição fetal que eles ficam, que pode ser três, em uma delas, eles ficam com o lado esquerdo do corpo em compressão com a parede abdominal da mãe. E aí faz com que essa compressão não chegue tecido, não chegue nutrição naquele lado. E geralmente é o lado esquerdo que eles ficam nessa posição fetal, que fica em contato. Aí ele não vai ter o desenvolvimento normal da cabeça do fêmur por compressão que está acontecendo ali naquela região, tá? Por isso o lado esquerdo, por causa da posição fetal dele. E nascidas com apresentação pélvica, eles têm dois tipos de nascimento, tá? A apresentação pélvica significa a primeira, que é a apresentação cefálica, que é normal, quando a mãe vai fazer o
parto normal, primeiro que tem que sair é quem? A cabeça. Cabeça. Só que na apresentação pélvica, quem que sai primeiro? As pernas. A bunda. Nossa, que Ah, é verdade, né? Que as pernas ficam pra cima. Isso, e daí ele sai assim, ó. Né? A bunda sai É muito aqui, horrível. e daí ele sai assim, ó. A bunda sai depois que a perna... Puf. Nesse momento acontece uma luxação e também pode acontecer que ele venha a ter o desenvolvimento dessa displasia pela alteração traumatológica que tem durante o parto, tá? Então A essa é a perna não predileção. volta? Tem que fazer fisioterapia, professor? A perna volta ali na hora do parto, ela volta, tá? Só que se ela luxar, eles tentam fazer a redução incruenta na hora e se ela não voltar durante esse período, ele vai entrar em tratamento conservador. Se for uma coisa que esteja severamente atrapalhando o desenvolvimento da criança, eles vão fazer a intervenção da cirurgia antes, tá? Geralmente é depois dos 12 anos. Se lá houve a luxação do quadril durante o parto, né, que saiu a apresentação pélvica, e luxou, aí eles provavelmente fazem a cirurgia já o quanto antes para poder esse quadril não ficar luxando, tá? Porque se ele luxou já na saída, no desenvolvimento dela, pode ocorrer várias vezes a luxação. Aí várias vezes vai estar fazendo lesão de tecido, vai fazer ruptura de ligamento, né? Vai fazer toda essa incoerência da cabeça do fêmur e do acetábulo. Diferente da displasia só em si. Quando acontece da não formação lá da cabeça do fêmur, nem sempre acontece a luxação, tá? Tudo vai depender também da atividade, do peso, da altura da criança e de outros fatores. Mas se luxou no parto, daí já é tratamento cirúrgico. Nesse caso é um erro médico, né? Porque o médico não viu que a criança não tinha virado. Olha, é difícil falar de erro médico nessa parte. Às vezes, durante toda a ecografia lá, né, o acompanhamento intrauterino, a criança está na posição cefálica correta. E daí, na hora de nascer, ela inverte. Daí, o cara não tem como ele saber, né, porque ele não coloca a mão transvaginal para saber se é a bunda que está vindo. Ele consegue perceber o que acontece, que ela está vindo de bunda. Aí você tem duas opções: ou continuar com isso, né? Só que assim, ó, o mais fácil é continuar com isso e tentar trazer a criança o quanto antes, do que pegar a mãe, entrar com anestesia, levar para o centro cirúrgico e fazer uma cesárea. Provavelmente não vai dar tempo, tá? Daí, então é difícil falar de erro médico, a não ser que o médico não tenha visto durante a ecografia, que é muito difícil, né? Que a criança estivesse na apresentação pélvica. Tá? Ah, Mas entendi. geralmente, né, na hora do parto, a criança Ah, eu achei dá que a criança não virava. vira. Na hora. Ah, mas então tá bom. Obrigada. Professor, Oi? aceita a Mari, ela caiu e daí ela quer entrar de novo, ela caiu, saiu o negócio dela. Mas ela não pediu. Ah, tá, beleza. A Maria Flávia. E daí, geralmente, então, isso acontece. Eles viram sim, tá? É bem, bem complicadinha essa parte aí. Bom, então, qual que é a etiologia, né? A causa? Pessoal, essa causa, ela tem a primeira, que é a teoria mecânica. O que significa essa teoria mecânica? As pessoas, as crianças que nascem com apresentação pélvica é uma alteração mecânica, né? Porque ela deveria nascer cefálica, então mecanicamente ela mudou de posição e vai acontecer isso, né? As crianças que são um pouco obesas, né? Que nascem ali com mais de 4 quilos,
elas têm uma tendência a luxar, porque o espaço fica reduzido, né? E daí o quadril da criança é um pouquinho largo em relação, obviamente, quadril, ombro, cabeça, e ela vai ter uma dificuldade da passagem ali no canal, principalmente se a mãe apresentar um canal estreito. Obviamente ela vai ter dificuldade para passar ali. E realmente, eu já vi, né? Não estou falando que eu tive pacientes que durante o parto o médico teve que luxar o quadril para a criança poder sair. Para não entrar em hipóxia e não entrar em nada, eu tive que luxar o quadril e fazer e tirar ela, senão ela ia entrar em insuficiência respiratória ali e poderia ter uma parada, tá? Teoria hormonal, né? A teoria hormonal ela está sempre ligada a parte do estrógeno, né? Do estrogênio, já que ele tem uma função muito importante no tecido cartilaginoso, no tecido fibroso, no colágeno, para a realização da tensão dos ligamentos. Então, se a mãe tem uma alteração hormonal e não consegue liberar esse hormônio para a cabeça do fêmur em relação ao acetábulo, ao ilíaco, né? A todos os ligamentos que a gente tem no quadril, ele vai entrar em frouxidão. Então, essa frouxidão vai ser um fator de risco, obviamente, uma causa para ele fazer essa luxação também na hora do parto. Se ele não tiver essa luxação, ele pode automaticamente, por fraqueza ali da tensão dos ligamentos, desenvolver a displasia também. Tá bom, pessoal? Pessoal, a sazonal é bem interessante e ela não está ligada em relação ao parto, tá? A sazonal está ligada ao verão, inverno, primavera e outono, que são as estações do ano. Quando no inverno, o que acontece? A criança nasce, né? A enfermeira vem e ensina a fazer o pacotinho, você dobra lá bonitinho e tal, e faz um pacotinho. Se você faz esse pacotinho um pouquinho errado e apertando mais esse quadril, você vai estar fazendo um trauma naquele local e ela vai desenvolver a displasia, tá? Então, isso acontece em 90% dos casos no inverno, porque as crianças ficam enroladas e quando você enrola, você não consegue pegar a criança e enrolar ela com uma abdução na perna, né? Você enrola com a perninha como? Fechada, né? Em adução. E daí eles passam lá, tá muito frio, colocam três cobertinhas, enrola junto com... E aí faz a compressão, tá? Então essa é a teoria sazonal também. E daí tem a teoria genética, que nada mais é do que aquela que a gente falou, que eu falei para vocês no início, que a raça negra, né? Pessoas com etnia negra tem uma menor predisposição genética, porque geneticamente falando, eles não vão ter essa alteração hormonal em relação ao colágeno, ao tecido fibroso, cartilaginoso do ligamento, né? Só que as que são mais aceitas hoje é a mecânica e é a genética. Beleza? Professor, por favor, me explica a mecânica de novo. Eu não consegui entender. A mecânica é porque dois fatores preponderantes. Quando a criança ela tem um maior peso, que ela vai nascer lá, tipo, a média de nascimento é entre 2.600 a 3,5, tá? Uhum. Se ela nascer um pouquinho obesa, ela vai ter uma dificuldade de passar no canal da mãe. Quando ela tem essa dificuldade de passar no canal da mãe, o quadril dela, que vai estar mais largo ali em relação ao tronco, às vezes um pouquinho mais largo, não consegue passar. Aí a hora de tirar, né, que você vai ter que fazer essa manobra aqui, ó, de puxando, você não pode puxar assim, ó. A hora que você puxa aqui, você luxa, você puxa rodando para adução, né? Daí ele faz. E que nem eu falei, né? Eu já vi pacientes que tinham que o médico teve que luxar o quadril para a criança poder sair, para não ter sofrimento e angústia ali da criança. E a outra da mecânica
da apresentação pélvica. Ele tem que sair com a cabeça. Se ele não sai com a cabeça, ele sai mostrando a bunda. Se ele sair mostrando a bunda, é uma apresentação pélvica, que é a teoria mecânica também da luxação. Tá? O próximo, fatores de risco, né? Então, daí, pessoal, é história familiar, né? Porque ela é congênita, mas não é hereditária em si. Mas, em casos que apresentem displasia, não a luxação, né? A luxação, ela é um ato mecânico, ela é um ato é um ato traumatológico, né? E pessoas que têm histórico familiar da displasia, você pode fazer o teste, né, pegar o DNA lá e tal, e provavelmente você venha a ter algum caso na família que possa apresentar um fator de risco para a displasia. Então, você vai engravidar, mas você viu que a tua bisavó teve uma outra filha que teve displasia lá. Isso pode ser que você esteja no fator de risco para acontecer isso, tá? As chamadas oligohidramínio, tá? Pessoal, depois eu vou pesquisar bem essa. Eu sempre tive a curiosidade e nunca parei para pensar. Sabe o que significa o oligohidramínio? Não. Diminuição da produção do líquido amniótico. Engraçado porque óligo, para mim, ele sempre significa que é mais, que é múltiplo, que tem bastante. Tipo, oligoartrose, né? É uma artrose em vários segmentos. Depois eu vou pesquisar bem certinho isso, mas faz muito tempo que eu queria entender por que ele é chamado assim. Mas é uma diminuição na produção do líquido amniótico. Quando ocorre a diminuição do líquido amniótico que tem que passar para o bebê, a mãe não está mandando o quê? Os nutrientes corretos para o bebê. Quando ele não manda o nutriente correto, que também principalmente sai o hormônio dali, não chega no bebê e faz a não formação correta da cabeça do fêmur, tá? Principalmente ainda se ele já tiver uma outra etiologia, um outro fator, que é a compressão lá, ou que é a posição fetal dele no lado esquerdo fazendo a compressão, tá? Então, daí tem esse fator aí da diminuição, porque não vai chegar nutrição para essa criança por diminuição do líquido amniótico. A apresentação pélvica que a gente falou, né? Daí a apresentação pélvica, aqui já como fator de risco, não sei quem tinha perguntado, né? Ah, mas dá para ver antes? Eu falei, dá para ver no ultrassom, sim, se ela já tiver em apresentação pélvica. Mas é um fator de risco, né? Para ela nascer, daí você faz a cesárea. Ah, mas durante o parto lá, durante todo o acompanhamento, ele estava apresentando a cefálica. Maravilha. Durante o parto, ele virou. Puta, virou durante o parto. Daí ele apresentou a pélvica. Daí vai ter que, na hora que ele começar a sair, vai ter que tentar a pélvica de novo para não ter que passar pelo transtorno de levar para UTI, né? E todas aquelas situações. O outro fator de risco são os gêmeos. Sempre quando nasce o gêmeo, vamos lá. Pergunta: passou o primeiro, depois passou o segundo. Quem que passou mais apertado? O primeiro. Primeiro. Então, sempre quem vai desenvolver a displasia ou a luxação vai ser o primeiro dos gêmeos a ser a ter o nascimento, tá bom? Isso é um fator de risco também. E daí, pessoal, tá ali, ó, que sempre uma pessoa, uma criança, um neonato, que possa apresentar a displasia, ela vai ter uma deformidade associada, que é ou o torcicolo congênito ou a deformidade nos pés, principalmente porque, por causa da oligohidramínio, tá? Que é a diminuição lá do líquido amniótico que vai fazer essa alteração. Pessoal, sempre que vocês têm que entender,
O paciente ele vai apresentar displasia, na hora do parto ele vai luxar. Ele não luxa porque ele fez a rotação com abdução e fez muita força. Não, ele luxa porque ele já tem o quê? A displasia. Certo? Uhum. Lembrem disso aí. Então, as alterações patológicas, né, que acontecem. Então, isso aí é mais a parte da fisiopatologia da doença, né? Então, a gente tem o fêmur e tem um aumento do valgismo e da anteroversão, né? Anteroversão do colo do fêmur. Então, se a gente tem um valgo e tem a anteroversão do colo do fêmur, o colo do fêmur já está, né, anterovertido. Então, obviamente, já vai ter uma predisposição para luxação. E aí acontece mais uma coisa, ó, que é uma alteração estrutural e anatômica, né? O acetábulo está mais verticalizado e raso. Ou seja, o acetábulo ele tem que estar totalmente horizontal para a cabeça do fêmur ele se encaixar. Nesse momento, ele vai ficar ou mais horizontal nessa posição ou nessa posição, tá? Ele vai ser muito mais fácil dele sair, então. Beleza? Aí raso também, né? Em vez dele estar bem fechadinho no acetábulo, lá na fossa do acetábulo, com a cabeça do fêmur e a sua posição correta na fossa, pegando bem certinho ali na região semilunar do acetábulo, ele vai estar assim, ó. Vai ficar mais raso. Então ele não vai ter a congruência. Porque ela é um tipo de articulação, né, de diartrose, em que você tem uma parte que se encaixa na parte côncava ou convexa. Onde é côncavo, onde que é convexa? O que não entendi a pergunta, professor. Que assim, ó, o acetábulo ele é sempre mais verticalizado e raso, né? A cabeça do fêmur Aham. vem e encaixa aqui, ó. Se ele tá nessa Aham. posição aqui, o acetábulo, isso aqui é o acetábulo, isso é a cabeça do fêmur. Se ele tá mais raso, é porque ele vai perder a congruência com quem? Com a sua parte mais com... Convexo. Então, aí você perde a convexidade e ele não vai ter essa congruência articular, tá? Isso. Daí essa diartrose vai perder a sua mobilidade em todos os seus planos de movimento. O labrum acetabular, que é lá a cartilagem, tá? Pode aparecer invertida, né? Daí você tem a cartilagem do labrum, que é a região ali do acetábulo, ela pode aparecer invertida e vai ter lesão, obviamente. Por que ela estava invertida? Porque a cabeça do fêmur não teve congruência. O labrum ele Mas necessita ele disso. fica pra trás? Tipo, Fica voltado. Uhum. Nossa, que estranho. Porque ele não tem congruência, né? E Uhum. não tem mobilidade ali. Porque na vida intrauterina, o bebê também mexe a perna, né? Ele chuta, ele tal, ele faz. Nesse caso, o bebê que ele tem a displasia na perna esquerda lá, por exemplo, né? Que é da vida intrauterina, ele quase não faz esse movimento, tá? Daí o labro ele se forma de outra maneira, né? De maneira invertida. Pode Tá? ser porque, tipo, o bebê é muito grande e o útero é muito pequeno e ele não tem Também. espaço. Também. Daí dificulta mais ainda na hora de sair, que também o canal é pequeno. Tudo isso, tá? Pode ser sim. O ligamento redondo, né? Ele é alongado e hipertrofiado. Vai fazer isso porque o ligamento vai nesse local desse ligamento que não era para ele estar tão hipertrofiado nessa relação, mas ele é mais alongado, ou seja, mais flexível. Então, ele vai trazer uma flexibilidade a mais desse local ali que está sem congruência, né? Verticalizado, raso e com o labrum errado. E lembrem que é uma diartrose e pela ser diartrose ela tem uma cápsula articular. Então, dentro dessa cápsula articular, se está alongado e hipertrofiado, não vai ter produção de líquido sinovial de maneira correta, tá? Por isso da cápsula articular ali, né? Que é alongada e aderida na posição supraacetabular, ou seja, ela está toda errada. Anatomicamente e estruturalmente, a cápsula ela está errada, o ligamento está errado, o labrum está errado e a parte estrutural do acetábulo também está errado. Ou seja,
essa criança tem tudo para ter displasia e ter a alucinação. Só para vocês verem aqui, ó, tá aqui, ó, né, a imagem de um diagnóstico. Ó, vocês podem ver, ó, que não tem congruência nenhuma, né? Ó, a relação aqui, a seta está do meu lado direito, aqui do lado esquerdo. Ó, a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur. A gente não tem uma imagem de ressonância, mas a gente fosse ver aqui na ressonância, a gente não ia ver o lábio, né? O lábio ia estar invertido. A gente só ia conseguir ver ele em um outro perfil, né? E aqui, pessoas já conseguem ver um monte de coisas. Olha a alteração que tem do osso ilíaco se a gente trouxesse uma linha reta, né? Sim, o lado direito. O direito que tá errado, né, professor? Tem que ver qual que é o direito meu e o direito seu, qual que tá aí. Esse aqui é Ai, o teu meu Deus, agora direito, eu ó. sei. Esse é o esquerdo. É, E o esse é o esquerdo no direito. computador, mas se você está vendo a criança de frente, né? Exato, então é o direito que tá Então, errado. direito, é. Isso, no computador é o nosso esquerdo, do raio-x, esse aqui é cadê a setinha? Esse aqui é o direito, exatamente, Amanda. Isso. Então, no Tá lado bem mais pra direito, cima, né? exatamente. Tanto que daí, quando acontece isso, é muito fácil da gente perceber um diagnóstico. Olhando para a criança, sabe quando você coloca a criança deitadinha lá? Você olha ali na coxa, ela tem várias pregas. Uma das Uhum. alterações que acontecem, se o quadril está elevado, vai ter uma alteração na simetria dessas pregas da Geralmente é coxa. prega glútea, né? Pode ser na prega glútea, pode ser nas pregas anteriores da coxa aqui, da virilha, do terço médio da coxa e mais para baixo, que a criança nasce com 3 pregas na coxa, tá? Aí você Aham. consegue ter essa percepção. Acho que tem, deixa eu ver se tem aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar uma prega aqui, acho que eu não tenho. Eu mostro no outro computador aqui, eu já acho para vocês ali e coloco, tá? Então, assim, ó, pessoal, olha lá, olha, dando continuidade na fisiopatologia, o ligamento acetabular, né? Transverso, ele sai transverso do acetábulo, né? E vai ali para a cabeça do fêmur. Junto com o tendão do ilho-psoas, eles vão estar interpostos, ou seja, não estão cruzados, né? Entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, ou seja, anatomicamente, mais uma vez, está tudo errado, porque eles não deveriam estar interpostos, né? Deveria passar do acetábulo transversalmente para a cabeça do fêmur ali no trocânter, e o outro do tendão do ilho-psoas ele ia vir e ia se inserir na região ali da cabeça femoral. Só que ele cruza, ele se interpõe, tá? Quando ele se interpõe, se ela faz uma contração, a primeira coisa que ela faz é o ligamento jogar ele para adução. Se joga para adução, vai puxar. A cavidade acetabular fica preenchida por um tecido fibroso chamado pulvinar, tá? Por que ele fica lá? Por isso do labrum também, na cavidade, toda aquela parte do tecido fibroso que deveria ser preenchida ali, né, pelo colágeno, ele vai ser preenchido por um coxim gorduroso, tá? Porque não tem mobilidade, membrana sinovial não participa, não realiza a produção de líquido sinovial e ele vai ser substituído por esse colchinho gorduroso aí. Beleza? Depois, obviamente, tem que fazer cirurgia, tirar esse coxinho gorduroso e tentar fazer uma sinovectomia nesse local para que seja regenerado. Temos 10 minutos, depois a gente entra de novo, tá, pessoal? No Beleza. mesmo link? Eu acho que dá para ser no mesmo link, não dá? Dá. Acho que dá. A Ana que manja aí. Eu acho que dá. Geralmente dá pra entrar no mesmo. Então, acho que dá sim. Se a Ana falou, tá falado. E daí é realizado uma raspagem nessa membrana sinovial para ela tentar se regenerar e a partir do momento que ela está se regenerando, ela vai começar a iniciar a produção de líquido sinovial para que tenha daí um pouquinho de deslizamento. Só que o que adianta você fazer isso se você tem uma fossa rasa, se você está verticalizado e se você está com uma alteração? Tem que corrigir tudo isso para poder realizar esse tratamento da melhor maneira, tá, pessoal? E daí, ó,
Essas alterações das partes moles podem estar contribuindo para o insucesso da redução do quadril. Então, como é que você vai reduzir um quadril em que o ligamento está puxando para a adução, já que ele está interposto? Você não consegue, por isso daí você entra na cirurgia. Tá? Então, esses fatores todos, né, em relação às partes moles, à musculatura adutora, né, principalmente ali a parte de tudo que ele fala, o ligamento acetabular transverso, e no slide anterior ele fala do ligamento redondo. Então, tudo isso vai culminar para que tenha um insucesso na redução do quadril. Tá, pessoal? Então pode ser que talvez o tratamento conservador não, por si só, não resolva. Ah, bem difícil. Muitas das vezes é quase que impossível isso acontecer. Deixa eu ver se consigo. Tem fatores de risco. Ó, não é o exo, tá? Vou corrigir. Depois eu corrijo ali para não dar problema, mas a maioria é do sexo feminino, da raça branca, primiparidade, né? Os primeiros. A mãe jovem, com apresentação pélvica durante o parto. Pode ter o histórico familiar, a diminuição do líquido amniótico e recém-nascidos maiores, com pesos maiores e altura com deformidades nos pés e na coluna vertebral. Isso é o fator de risco junto com o diagnóstico feito para esse paciente. E aí, o exame físico é que vai conotar para nós, pessoal, o verdadeiro diagnóstico, né? Porque você olha lá o coxim, nem todo mundo é 100% assimétrico, né? Nem todo mundo tem o quadril bem simétrico. Tanto que no estudo que foi realizado ali, 60% das pessoas, das crianças que tinham alteração da simetria das pregas, não apresentavam a displasia, não apresentavam a luxação também. Isso não significa, então, que ele tem a displasia só pelas pregas. Aí eu entro com o exame físico, tá? O exame físico vai ser o quê? A inspeção e depois a palpação com os testes específicos, tá? E aí um teste específico deu positivo. Para onde que você vai mandar? Por exame de imagem para você ter certeza, né, e fechar o diagnóstico aí com uma tomografia computadorizada, uma artrografia do quadril, né, que ela é específica da articulação, um raio-x ou uma ressonância magnética para a gente fechar esse diagnóstico, tá? No raio-x a gente já consegue ter essa percepção, né? A ressonância magnética, pessoal, ela vai pegar tecidos moles e talvez mostrar para nós se o ligamento está interposto, se ele está mais flexível, se ele não tem, que vai conotar qual vai ser o tipo de tratamento que esse paciente vai fazer. Tá? Só no raio-x a gente só sabe que ele tem, mas a gente não sabe o que está acontecendo em relação à cabeça do fêmur, ao acetábulo, ao ilíaco, tá? Toda essa posição anatômica ali. Então, daí, ó, a gente tem uma displasia e aqui a gente tem um deslocamento do fêmur com uma luxação e o acetábulo ali, tá? Ali é o hip socket e o tib bone, né? Que é a compressão ali da cabeça do fêmur pela displasia e o acetábulo que não faz essa posição. Então, isso aqui é uma luxação congênita. E é uma criança, né, pessoal? Se a gente fosse ver ali na figura, ali deveria ter uns 4, 5 anos. Não vai deixar uma criança com 4, 5 anos fazendo luxação congênita direta. Aí você opera o quanto antes. Agora, se ela tem a displasia e até os 12 anos ela não teve luxação ou teve uma luxação e reduziu, depois dos 12 você vai fazer a cirurgia. Beleza? O quadro clínico ali, a gente falou da história familiar da gravidez. E daí tem ali, ó, além da assimetria das pregas glúteas e cutâneas que eu falei, nem sempre tem essa assimetria, né? Às vezes tem assimetria, mas não significa que ele tem a doença. Ele tem uma limitação grande de abdução do quadril. Então, a hora que você coloca a criança para fazer a avaliação e você tenta fazer a abdução, ela trava na abdução.
tá? Isso significa que está fazendo lá o chamado hip socket, né? E aí tem dois sinais clássicos que você faz. Você tentou abduzir e não conseguiu, aí você entra com a manobra de Barlow e o teste de Ortolani, né? Todo mundo lembra? Sim. Teste de Barlow, manobra de Barlow e de Ortolani, muito fácil, né? Não precisa nem falar, beleza? Aqui, ó, perna tracionada, né? Força para baixo, faz adução. E a passagem da borda estabular vai produzir um clique, né? Você vai sentir na sua mão essa subluxação ali, beleza? E daí tem o de Ortolani, que é uma manobra em que você faz o movimento e acontece a redução do quadril que está luxado, né? Mantendo o mesmo posicionamento anterior, só que daí você traz para a adução, ele luxa, você abduz rodando e ele volta no local, né? O teste é positivo quando você sente o ressalto do quadril ali que está sendo reduzido, tá, pessoal? Professor, eles fazem a manobra de Ortolani para tentar reduzir A manobra de Ortolani também? para tentar reduzir. Ele faz o Barlow primeiro, daí no Barlow, se ele viu que no Barlow ele sentiu o clique, e se ele sentiu que luxou, daí ele vai pegar na cabeça no trocânter, daí ele vai fazer a manobra, ele vai sentir que está fora, daí ele vem com a manobra de Ortolani, tá? Daí ele faz o Tá. Ortolani, tec, volta. Só que se ele fazer de novo, a hora que ele fazer a adução, vai luxar de novo. Ele puf, volta na Ah, adução e reduz, tá? entendi. Só que daí ele é problema, porque ali você já sabe que dali para frente ele vai luxar direto, né? Então, Entendi. ó, quadro clínico, né? Esses pacientes ali, pessoal, pode ser unilateral, pode ser bilateral, tá? A maioria é unilateral, mas pode ser bilateral também. Então, quando ele colocar em posição supina, que a gente for avaliar, né? Ele vai ter um encurtamento ali, aparentemente, do fêmur em relação ao outro, mas isso não é porque ele tem uma redução do fêmur só do tamanho do fêmur. Pode ele estar luxado, né? E também a cabeça do fêmur, quando está ainda em congruência com o ilíaco, mas o ilíaco está mais alto, que nem naquela foto do raio-x que a gente viu ali, tá? Uhum. Pode ter uma hipotrofia do membro inferior, já desde ali do neonato, porque isso faz com que, lembra que o paciente dentro da barriga não faça muito movimento, tá? E ele vai nascer com um pouquinho de alteração de massa muscular em relação ao outro membro, tá? E também, caso você avalie esse paciente um mês depois, se ele está luxado, coitado, ele não estava mexendo a perna. Obviamente, ele vai ter hipotrofia, né? Daí, ó, a proeminência do trocânter maior do lado afetado, né? Que eu falei para você que quando ele faz o Barlow, sai. Daí você pega no trocânter, você consegue ter essa proeminência e você faz o Ortolani para voltar. As assimetrias das pregas, tanto inguinais, glúteas, né? Que é o chamado sinal de Peter Bates, que é essa assimetria. Na hora que a gente voltar ali, eu vou mostrar a imagem para vocês. Daí ele tem essa limitação da abdução do membro inferior, sempre com a coxa fletida a 90 graus, tá, pessoal? Que é a 90 graus que a cabeça, o fêmur roda para que aconteça o ressalto ali, tá?